Documento 43. As constelações. Em geral, referimos-nos a Urântia como sendo 606 de Satânia em Norlatchadek de Nébadon, significando o 606º mundo habitado do sistema local de Satânia, situado na constelação de Norlatchadek, uma das 100 constelações do universo local de Nébadon. As constelações são a primeira divisão de um universo local. Os seus governantes fazem a ligação dos sistemas locais de mundos habitados com a administração central do universo local em Salvington, e, por refletividade, com a superadministração dos anciães dos dias em Uversa. O governo da vossa constelação está situado em um agrupamento de 771 esferas arquitetônicas, das quais Edentia é a mais central e maior de todas, sendo a sede da administração dos pais da constelação, os Altíssimos de Norlatchadek. A própria Edentia é aproximadamente 100 vezes maior do que o vosso mundo. As 70 maiores esferas que rodeiam Edentia têm cerca de 10 vezes o tamanho de Urântia, enquanto os 10 satélites girando ao redor de cada um desses 70 mundos são aproximadamente do tamanho de Urântia. Essas 771 esferas arquitetônicas são equiparáveis em tamanho às de outras constelações. As unidades de tempo e medida da distância em Edentia são as mesmas de Salvington, e, pelo fato de serem esferas das capitais do universo, os mundos sedes centrais da constelação estão plenamente supridos de todas as ordens de inteligências celestes. Em geral, essas personalidades não são muito diferentes das descritas em conexão com a administração do universo. Os serafins supervisores, a terceira ordem de anjos do universo local, são designados para o serviço das constelações. Eles têm sua sede central nas esferas capitais e ministram extensivamente aos mundos de aperfeiçoamento moroncial que os rodeiam. Em Norlatchadek, as 70 esferas maiores, junto com 700 satélites menores, são habitadas pelos Univitátias, cidadãos permanentes da constelação. Todos esses mundos arquitetônicos são totalmente administrados pelos vários grupos de vida nativa, em sua maioria não revelados, mas que incluem os eficientes espirongas e os formosos espornágias, sendo o ponto médio do regime de aperfeiçoamento moroncial. Como vós poderíeis supor, a vida moroncial das constelações é tanto típica quanto ideal. 1. As sedes centrais das constelações. Os fascinantes platôs elevados nas montanhas são abundantes em Edentia, com extensas elevações de matéria física, coroada pela vida moroncial e coberta de glória espiritual, mas não há cadeias de montanhas escarpadas como as que existem em Urântia. Há dezenas de milhares de lagos resplandecentes e milhares de arroios que se intercomunicam, mas não há grandes oceanos nem rios torrenciais. Apenas os planaltos são desprovidos dessas correntes superficiais. A água em Edentia e em esferas arquitetônicas semelhantes não é diferente da água dos planetas evolucionários. Os sistemas de água nessas esferas são tanto superficiais quanto subterrâneos, e a unidade está em constante circulação. Edentia pode ser circunnavegada por meio de várias rotas fluviais, embora o sistema principal de transporte seja atmosférico. Os seres espirituais viajam naturalmente sobre a superfície da esfera, enquanto os seres moronciais e materiais fazem uso de meios materiais e semimateriais para atravessarem a atmosfera. Edentia e os seus mundos agregados têm uma atmosfera verdadeira, uma mistura usual de 3 gases que é característica dessas criações arquitetônicas e que incorpora os 2 elementos da atmosfera urantiana, mais aquele gás moroncial adequado à respiração das criaturas moronciais. Todavia, ao mesmo tempo, essa atmosfera é tanto material quanto moroncial, e nela não há tempestades nem furacões, não há verão nem inverno. Essa ausência de perturbações atmosféricas e de variações nas estações torna possível embelezar todos os ambientes externos nesses mundos especialmente criados. Os planaltos de Edentia têm características físicas magníficas, e a sua beleza é realçada pela profusão sem fim
da vida que abunda em toda a sua extensão e largura. Exceto por umas poucas estruturas bastante isoladas, esses planaltos não contêm nenhuma obra feita pelas mãos de criaturas. A ornamentação material e moroncial limita-se às áreas habitadas. As elevações menos altas são os locais das residências especiais e são maravilhosamente ornadas com obras de arte biológicas e moronciais. Situadas nos cumes da 7ª cadeia de planaltos, estão as salas de ressurreição de Edentia, onde acordam os mortais ascendentes da ordem secundária modificada de ascensão. Essas câmaras de reconstituição de criaturas encontram-se sob a supervisão dos Melquisedeques. A primeira das esferas de recepção de Edentia, como o planeta Melquisedeque próximo de Salvington, também tem salas especiais de ressurreição, onde os mortais das ordens modificadas de ascensão são reconstituídos. Os Melquisedeques também mantêm 2 faculdades especiais em Edentia. Uma, a escola de emergência, devota-se ao estudo dos problemas surgidos com a rebelião de Satânia. A outra, a escola de auto-outorga, é dedicada ao conhecimento dos novos problemas advindos do fato de Micael ter realizado a sua auto-outorga final em um dos mundos de Norlathiadec. Essa última faculdade estabeleceu-se há quase 40.000 anos, imediatamente depois do anúncio feito por Micael de que Urântia havia sido escolhida como o mundo da sua auto-outorga final. O Mar de Cristal, a área de recepção de Edentia, está próximo do centro administrativo e é circundado pelo anfiteatro da sede central. Em torno dessa área estão os centros de governo das 70 divisões dos assuntos da constelação. A metade de Edentia está dividida em 70 seções triangulares, cujos limites convergem para os edifícios da sede central dos seus respectivos setores. O restante dessa esfera é um grande parque natural, os Jardins de Deus. Durante as vossas visitas periódicas a Edentia, embora todo o planeta esteja aberto à vossa observação, a maior parte do vosso tempo será gasta naquele triângulo administrativo cujo número corresponde ao do vosso mundo residencial atual. Como observadores, vós sereis sempre bem-vindos às assembleias legislativas. A área moroncial designada aos mortais ascendentes residentes em Edentia está localizada na zona média do 35º triângulo, adjacente à sede central dos finalitores, que se situa no 36º triângulo. A sede central geral dos Univitatias ocupa uma área enorme na região central do 34º triângulo, imediatamente adjacente à reserva residencial dos cidadãos moronciais. Desses arranjos pode-se perceber que foi preparada a acomodação de, pelo menos, 70 divisões maiores de vida celeste, que também, cada uma dessas 70 áreas triangulares, está correlacionada a uma das 70 esferas maiores de aperfeiçoamento moroncial. O Mar de Cristal de Edentia é um enorme cristal circular de cerca de 160 km de circunferência e com cerca de 50 km de profundidade. Esse cristal magnífico serve como campo de recepção para todos os serafins de transporte e para os outros seres que chegam de pontos de fora da esfera. Esse mar de cristal facilita grandemente a aterrissagem dos serafins de transporte. Um campo de cristal dessa ordem pode ser encontrado em quase todos os mundos arquitetônicos e serve a muitos propósitos afora o seu valor decorativo, sendo utilizado para ilustrar a refletividade do superuniverso aos grupos reunidos ali, bem como um fator na técnica de transformação de energia para modificar as correntes do espaço e adaptar as outras correntes de energias físicas que chegam. 2. O governo da constelação. As constelações são as unidades autônomas de um universo local. Cada constelação é administrada de acordo com seus próprios atos legislativos. Quando as cortes de Nébadon se reúnem para o julgamento dos assuntos do universo, todas as questões internas são julgadas de acordo com as leis que prevalecem na constelação envolvida. Esses atos judiciais de Salvington, junto com os atos legislativos das constelações, são executados pelos administradores dos sistemas locais.
As constelações, desse modo, funcionam como unidades legislativas ou elaboradoras de leis, enquanto os sistemas locais servem como unidades de execução ou de imposição dessas leis. O governo de Salvington é a autoridade judicial suprema e coordenadora. Embora a função judicial suprema recaia sobre a administração central de universo local, há 2 tribunais subsidiários, porém maiores, nas sedes centrais de cada constelação, o Conselho Melquisedeque e a Corte dos Altíssimos. Todos os problemas judiciais são primeiramente revistos pelo Conselho Melquisedeque. 12 dos dessa ordem de seres, que têm passado por certas experiências de pré-requisito nos planetas evolucionários e mundos sedes centrais dos sistemas, possuem o poder de rever as evidências, de assimilar a defesa e de formular veredictos provisórios, os quais são passados à Corte do Altíssimo, o Pai reinante da constelação. A divisão mortal deste último tribunal consiste de 7 juízes, todos os quais são mortais ascendentes. Quanto mais alto vós ascendeis no universo, tanto mais certo será que ireis ser julgados por aqueles da vossa própria espécie. O corpo legislativo da constelação está dividido em 3 grupos. O programa legislativo de uma constelação origina-se na casa mais baixa dos seres ascendentes, um grupo presidido por um finalitor e consistindo de 1000 representantes mortais. Cada sistema indica 10 membros para essa Assembleia Deliberativa. Em Edentia, atualmente, esse corpo não está totalmente preenchido. A Câmara Média de Legisladores é composta das hostes seráficas e seus colaboradores, outros filhos do espírito materno do universo local. Esse grupo consta de 100 membros e é indicado pelas personalidades supervisoras, as quais presidem as várias atividades desses seres na medida em que eles funcionam dentro da constelação. O corpo consultivo, ou o mais elevado corpo de legisladores da constelação, consiste da Câmara dos Pares, a Casa dos Filhos Divinos. Esse corpo é escolhido pelos Pais Altíssimos em número de 10. Apenas os filhos de experiência especial podem servir nessa elevada Câmara. Esse grupo ocupa-se em determinar os fatos e poupar tempo, e muito eficazmente serve a ambas as divisões menos elevadas da Assembleia Legislativa. O Conselho Combinado dos Legisladores consiste de 3 membros de cada um desses ramos separados, da Assembleia Deliberativa da Constelação, e a ele preside o Altíssimo Júnior Reinante. Esse grupo sanciona a forma final de todas as leis e autoriza a sua promulgação por intermédio dos difusores. A aprovação dessa Comissão Suprema faz dos atos legislativos a lei do reino. Os seus atos são finais. Os pronunciamentos legislativos de Edentia constituem a lei fundamental de Norlatchadec. 3. Os Altíssimos de Norlatchadec. Os governantes das constelações são da ordem Vorondadec de filiação do universo local. Quando encarregados no dever ativo do universo, como governantes das constelações, ou de qualquer outro modo, esses filhos são conhecidos como os Altíssimos, pois incorporam a sabedoria administrativa mais elevada, acompanhada de uma lealdade de grande clarividência e da maior inteligência de todas as ordens dos filhos de Deus do universo local. A integridade pessoal deles e a lealdade do seu grupo nunca foram questionadas. Nenhuma deslealdade dos filhos Vorondadeques jamais ocorreu em Nebadon. Pelo menos 3 filhos Vorondadeques encontram-se incumbidos por Gabriel de funcionarem como os Altíssimos de cada uma das constelações de Nebadon. O membro que preside a esse trio é conhecido como o Pai da Constelação, e os seus 2 colaboradores são o Altíssimo Sênior e o Altíssimo Júnior. Um Pai da Constelação reina por 10.000 anos padrão, cerca de 50.000 dos anos de Urântia, havendo servido previamente como colaborador júnior e colaborador sênior por períodos iguais. O salmista sabia que Edentia era governada por 3 pais da constelação e deste modo falou da sua morada no plural. Há um rio cujas correntes alegrarão a cidade de Deus, o lugar mais sagrado entre os tabernáculos dos Altíssimos. Através das idades tem havido grande confusão em Urântia
a respeito dos vários governantes do universo. Muitos dos educadores recentes confundiram as suas deidades tribais vagas e indefinidas com os pais altíssimos. E, ainda mais tarde, os hebreus fundiram todos esses governantes celestes em uma deidade composta. Um educador compreendeu que os altíssimos não eram os governantes supremos, pois disse: Ele que mora no lugar secreto do Altíssimo viverá à sombra do Todo-Poderoso. Nos registros de Urântia, é muito difícil, às vezes, saber exatamente a quem se refere o termo Altíssimo. Daniel, porém, compreendeu plenamente essa questão. Disse ele: O Altíssimo governa no reino dos homens e entrega-o a quem ele deseja. Os pais da constelação ocupam-se pouco com os indivíduos de um planeta habitado, mas estão intimamente associados às funções do fazer as leis e legislar nas constelações, o que, de um modo tão amplo, concerne a cada raça e grupo mortal nacional dos mundos habitados. Ainda que o regime da constelação se interponha entre vós e a administração do universo, como indivíduos, vós estaríeis ordinariamente pouco ocupados com o governo da constelação. O vosso grande interesse, normalmente, estaria centrado no sistema local, Satânia. Mas, temporariamente, Urântia está ligada de modo estreito aos governantes da constelação, por causa de certas condições do sistema e do planeta em consequência da rebelião de Lúcifer. Os Altíssimos de Edentia tomaram posse de certas fases da autoridade dos mundos rebeldes na época da secessão de Lúcifer. Eles continuaram a exercer esse poder e os anciãos dos dias há muito confirmaram que eles podiam assumir o controle sobre esses mundos desviados. Eles irão, sem dúvida, continuar a exercer essa jurisdição assumida enquanto Lúcifer viver. Geralmente, em um sistema leal, muito dessa autoridade seria investida no soberano do sistema. Mas há ainda um outro aspecto que fez Urântia tornar-se peculiarmente relacionada aos Altíssimos. Quando Micael, o Filho Criador, se encontrava na sua missão final de auto-outorga, já que o sucessor de Lúcifer não estava em plena autoridade no sistema local, todos os assuntos de Urântia que diziam respeito à auto-outorga de Micael foram imediatamente supervisionados pelos Altíssimos de Norlatchadec. 4. O Monte da Assembleia, os Fiéis dos Dias. O mais sagrado monte de reuniões de Edentia é o local de morada do representante da Trindade do Paraíso, o Fiel dos Dias que atua ali. Esse Fiel dos Dias é um filho da Trindade do Paraíso e tem estado presente em Edentia como representante pessoal de Emanuel, desde a criação do mundo sede central. Sempre o Fiel dos Dias permanece à mão direita dos pais da constelação para aconselhá-los, mas nunca se manifesta a menos que isso lhe seja solicitado. Os altos filhos do paraíso nunca participam da condução dos assuntos de um universo local, exceto a pedido dos governantes que atuam nesses domínios. Mas tudo que uma união dos dias é para um filho criador, um fiel dos dias é para os altíssimos de uma constelação. A residência do Fiel dos Dias de Edentia é o centro, na constelação, do sistema de comunicação e informação extra-universal do paraíso. Esses filhos da Trindade, com a sua assessoria de personalidades de Avona e do paraíso, em conexão com a união dos dias na supervisão, estão em comunicação direta e constante com as suas ordens, em todos os universos e mesmo em Avona e no paraíso. O monte mais sagrado é refinadamente belo e maravilhosamente instalado, e a residência de fato do Filho do Paraíso é modesta, se comparada com a morada central dos Altíssimos e as 70 estruturas que a rodeiam e que compreendem as unidades residenciais dos filhos Vorondadeques. Essas instalações são exclusivamente residenciais, são inteiramente separadas dos imensos edifícios das sedes centrais administrativas onde os assuntos da constelação são tratados. Em Edentia, a residência do Fiel dos Dias está localizada ao norte dessas residências dos Altíssimos, e é conhecida como o Monte da Assembleia do Paraíso. Nesse planalto consagrado, os mortais ascendentes reúnem-se periodicamente para escutar esse Filho do Paraíso contar a longa e fascinante viagem dos mortais em progresso, através do bilhão de mundos perfeitos de Avona e mesmo as indescritíveis delícias do paraíso.
E é nesses encontros especiais, no Monte da Assembleia, que os mortais moronciais conhecem mais plenamente os vários grupos de personalidades que têm origem no universo central. O traidor Lúcifer, certa vez soberano de Satânia, ao anunciar as suas exigências de ter uma jurisdição maior, buscava deslocar todas as ordens superiores de filiação no plano de governo do universo local. No fundo do seu coração, ele mantinha lá os seus propósitos ao dizer: Eu elevarei o meu trono acima dos filhos de Deus. Assentar-me-ei no monte da Assembleia no norte. Eu serei como o Altíssimo. Os 100 soberanos de sistemas vêm, periodicamente, aos conclaves de Edentia, que deliberam sobre o bem-estar da constelação. Após a rebelião de Satânia, os arquirrebeldes de Jerusalém pretendiam comparecer a tais conselhos em Edentia, exatamente como haviam feito em ocasiões anteriores. E não houve nenhum modo de parar com essa afronta arrogante, a não ser depois da auto-outorga de Micael em Urântia, e depois de haver ele assumido, posteriormente, a soberania ilimitada em todo o Nébadon. Nunca mais, desde esse dia, foi permitido a esses instigadores do pecado sentarem-se nos conselhos leais dos soberanos de sistemas em Edentia. Que os educadores dos tempos antigos sabiam dessas coisas é evidenciado pelos seus registros. E houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante dos Altíssimos, e Satã veio também e apresentou-se entre deles. E essa é uma declaração de fato, independentemente do contexto ao qual possa parecer estar ligada. Desde o triunfo de Cristo, toda Norlatchadec está sendo purificada do pecado e de rebeldes. Pouco antes da morte de Micael na carne, Satã, o parceiro caído de Lúcifer, tentou estar presente a esse conclave de Edentia, mas a solidificação dos sentimentos contra os arquirrebeldes havia atingido um ponto em que as portas da compaixão estavam quase tão universalmente fechadas, tanto que não deram nenhum chão a esses inimigos de Satânia. Quando não há nenhuma porta aberta para a recepção do mal, não existe oportunidade para se nutrir o pecado. As portas dos corações de toda a Edentia fecharam-se para Satã. Ele foi rejeitado, por unanimidade, pelos soberanos de sistemas reunidos, e nessa época o Filho do Homem contemplou Satã cair, como um relâmpago dos céus. Desde a rebelião de Lúcifer, uma nova estrutura é mantida próxima à residência do Fiel dos Dias. Esse edifício temporário é a sede central da ligação com o Altíssimo, o qual funciona em contato íntimo com o Filho do Paraíso, como conselheiro do governo da constelação para todas as questões que dizem respeito à política e atitude da ordem dos dias para com o pecado e a rebelião. 5. Os pais de Edentia desde a rebelião de Lúcifer. A rotação dos Altíssimos em Edentia ficou suspensa na época da rebelião de Lúcifer. Temos atualmente os mesmos governantes que estavam nesse posto naquele tempo. Inferimos que nenhuma mudança desses governantes será feita até que se decida finalmente sobre Lúcifer e os seus parceiros. O governo atual da constelação, contudo, expandiu-se incluindo 12 filhos da Ordem dos Vorondadeques. Esses 12 são os seguintes. 1. O pai da constelação. O atual governante altíssimo de Norlatchadec tem o número 617.318 da série Vorondadec de Nébadon. Ele prestou serviço em muitas constelações em todo o nosso universo local, antes de encarregar-se das suas responsabilidades atuais em Edentia. 2. O Altíssimo Colaborador Sênior. 3. O Altíssimo Colaborador Júnior. 4. O Conselheiro Altíssimo, representante pessoal de Micael, desde que ele atingiu o status de Filho-Mestre. 5. O Executivo Altíssimo, representante pessoal de Gabriel, posto em Edentia desde a rebelião de Lúcifer. 6. O Altíssimo Dirigente dos Observadores Planetários, diretor dos Observadores Vorondadeques, postos nos mundos isolados de Satânia. 7. O Árbitro Altíssimo, o Filho Vorondadec, a quem foi confiado o dever de ajustar todas as dificuldades consequentes da rebelião dentro da constelação. 8. O Altíssimo Administrador Emergencial, o Filho Vorondadec, encarregado da tarefa de adaptar os atos emergenciais
da legislação de Norlatchadek para os mundos de Satânia isolados pela rebelião. 9. O Mediador Altíssimo, o filho Vorondadek, designado para harmonizar os ajustes especiais da auto-outorga de Urântia com a administração de rotina da constelação. A presença de certas atividades de arcanjos e inúmeras outras ministrações não regulares em Urântia, junto com as atividades especiais dos brilhantes estrelas vespertinas em Jerusalém, torna a função desse filho necessária. 10. O juiz advogado altíssimo, dirigente do Tribunal de Emergência, devotado ao ajustamento dos problemas especiais de Norlatchadek, advindos da confusão consequente da rebelião de Satânia. 11. O agente de ligação altíssimo, o filho Vorondadek agregado aos governantes de Edentia, mas servindo como um conselheiro especial junto aos fiéis dos dias, no que diz respeito ao melhor curso a ser seguido no desenvolvimento das questões pertinentes à rebelião e à deslealdade da criatura. 12. O diretor altíssimo, presidente do Conselho de Emergência de Edentia. Todas as personalidades designadas para Norlatchadek, em consequência da sublevação de Satânia, constituem o Conselho de Emergência, e o seu oficial presidente é um filho Vorondadek de extraordinária experiência. E aqui não estamos levando em conta os inúmeros Vorondadeks enviados das constelações de Nébadon e os outros que são também residentes em Edentia. Desde a rebelião de Lúcifer, os pais de Edentia têm dedicado um cuidado especial a Urântia e aos outros mundos isolados de Satânia. Há muito, o profeta reconheceu a mão controladora dos pais da constelação nos assuntos das nações. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, ele estabeleceu os limites dos povos. Cada mundo isolado ou em quarentena tem um filho Vorondadek atuando como observador. Ele não participa da administração planetária, excetuando-se quando o pai da constelação ordena que ele intervenha nos assuntos das nações. Na realidade, é esse observador altíssimo que governa nos reinos dos homens. Urântia é um dos mundos isolados de Norlatchadek e um observador Vorondadek tem permanecido estacionado neste planeta, desde a traição de Caligástia. Quando Maquiventa Melquisedeque ministrou, sob uma forma semimaterial em Urântia, ele prestou honra respeitosa ao observador altíssimo, então em missão, como está escrito. E Melquisedeque, rei de Salém, foi o sacerdote do Altíssimo. Melquisedeque revelou as relações de Abraão com esse observador altíssimo, quando ele disse: E abençoado seja o Altíssimo, que entregou os vossos inimigos nas vossas mãos. 6. Os jardins de Deus. As capitais dos sistemas são particularmente embelezadas por edificações materiais e minerais, ao passo que a sede central do universo reflete mais a glória espiritual. Mas as capitais das constelações são o ponto alto das atividades moronciais e dos embelezamentos vivos. Nos mundos sede das constelações, a beleza viva é utilizada de um modo mais geral, e é essa preponderância da vida, a arte botânica, que leva tais mundos a serem chamados de os jardins de Deus. Cerca da metade de Edentia dedica-se aos refinados jardins dos Altíssimos, e tais jardins estão entre as mais encantadoras criações moronciais do universo local. Isso explica por que os locais extraordinariamente belos nos mundos habitados de Norlatchadek são tão frequentemente chamados de o Jardim do Éden. Centralmente localizado nesse magnífico jardim está o templo de adoração dos Altíssimos. O salmista deve ter sabido de algo sobre essas coisas, pois escreveu: Quem irá ascender as colinas dos Altíssimos? Quem se manterá nesse lugar sagrado? Ele, que tem as mãos limpas e o coração puro, que não levou a sua alma à vaidade, nem jurou enganosamente. Nesse templo, os Altíssimos, a cada 10º dia de relaxamento, conduzem toda a Edentia à contemplação adoradora de Deus o Supremo. Os mundos arquitetônicos desfrutam de 10 formas de vida da ordem material. Em Urântia há a vida vegetal e há a vida animal, mas em um mundo como Edentia há 10 divisões de ordens materiais de vida.
Pudesseis ver essas 10 divisões da vida em Edentia, e iríeis rapidamente classificar as primeiras 3 como vegetais e as últimas 3 como animais. Mas seríeis totalmente incapazes de compreender a natureza dos 4 grupos intermediários de formas de vida, de tão prolíficas e fascinantes. Mesmo a vida distinguivelmente animal é muito diferente da dos mundos evolucionários, e tão diferente que é completamente impossível retratar, para as mentes mortais, o caráter singular e a natureza afetuosa dessas criaturas que não falam. Há milhares e milhares de criaturas vivas que a vossa imaginação certamente não poderia conceber. Toda a criação animal é de uma ordem inteiramente diferente das espécies animais grosseiras dos planetas evolucionários. Contudo, toda essa vida animal é bastante inteligente e deliciosamente prestativa, e todas as várias espécies são surpreendentemente gentis e de um companheirismo tocante. Não há criaturas carnívoras nesses mundos arquitetônicos. Nada há, em toda a Edentia, que faça qualquer ser vivo sentir medo. A vida vegetal é também muito diferente da de Urântia, pois consiste tanto nas variedades materiais como das moronciais. As de desenvolvimento material têm uma coloração verde característica, mas os equivalentes moronciais da vida vegetal têm um matiz violáceo ou de orquídea, de nuances e reflexos variáveis. Essa vegetação moroncial é um desenvolvimento integralmente energético. Quando ingerida, não há nenhuma porção residual. Sendo dotados com 10 divisões de vida física, para não mencionar as variações moronciais, esses mundos arquitetônicos fornecem possibilidades imensas para a decoração biológica da paisagem e para as estruturas materiais e moronciais. Os artesãos celestes dirigem os espornágias nativos nesse amplo trabalho de decoração botânica e ornamentação biológica. Os vossos artistas têm de recorrer à pintura inerte e ao mármore sem vida para retratar os seus conceitos. Os artesãos celestes e os univitátias, porém, mais frequentemente utilizam os materiais vivos para representar suas ideias e captar seus ideais. Se apreciardes as flores, os arbustos e as árvores de Urântia, então tereis uma festa para os vossos olhos, com a beleza botânica e a grandeza floral dos jardins supernos de Edentia. Mas está além dos meus poderes de descrição tentar transmitir à mente mortal uma ideia adequada de tais belezas dos mundos celestes. Verdadeiramente, a vossa vista não viu essas glórias que aguardam a vossa chegada nesses mundos da aventura da ascensão mortal. 7. Os Univitátias. Os Univitátias são cidadãos permanentes de Edentia e seus mundos interligados. Todos os 770 mundos que giram em torno da sede central da constelação estão sob a supervisão deles. Esses filhos do Filho Criador e do Espírito Criativo Materno são projetados em um plano de existência entre o material e o espiritual, mas eles não são criaturas moronciais. Os nativos de cada uma das 70 esferas maiores de Edentia possuem diferentes formas visíveis, e os mortais moronciais têm as suas formas moronciais sincronizadas de modo a corresponder à escala ascendente dos Univitátias cada vez que mudam de residência, de uma esfera de Edentia para outra, à medida que passam gradativamente do mundo de número 1 para o mundo de número 70. Espiritualmente, os Univitátias são iguais. Intelectualmente, eles variam como os mortais. Na forma, parecem-se muito com o estado moroncial de existência e são criados para funcionarem em 70 ordens diversas de personalidade. Cada uma dessas ordens de Univitátias tem 10 variações maiores de atividade intelectual, e cada um desses tipos intelectuais variantes preside ao aperfeiçoamento especial e às escolas culturais de socialização progressiva, ocupacional ou prática de um dentre 10 dos satélites que giram em volta de cada um dos mundos maiores de Edentia. Esses 700 mundos menores são esferas técnicas de instrução prática sobre a operação de todo o universo local e estão abertos a todas as classes de seres inteligentes. Essas escolas de aperfeiçoamento para as habilidades específicas e conhecimentos técnicos não são conduzidas exclusivamente para os mortais ascendentes,
apesar de os estudantes moronciais constituírem, de longe, o maior grupo de todos os que frequentam esses cursos de aperfeiçoamento. Quando fordes recebidos em qualquer desses 70 mundos maiores de cultura social, ser-vos-á imediatamente dada a permissão para irdes a cada um dos 10 satélites que os cercam. Nas várias colônias de cortesia, os mortais moronciais ascendentes predominam junto aos diretores de retrospecção, mas os Univitátias representam o grupo maior ligado ao corpo de artesãos celestes de Nébadon. Em todo o Orvonton, excetuando-se os abandonteiros de Uversa, nenhum ser de fora de Avona pode igualar-se aos Univitátias em habilidade artística, adaptabilidade social e inteligência coordenadora. Esses cidadãos da constelação não são de fato membros do corpo de artesãos, mas trabalham livremente com todos os grupos e contribuem muito para transformar os mundos da constelação nas esferas principais, para a realização das magníficas possibilidades artísticas da cultura de transição. Eles não funcionam além dos confins dos mundos sede da constelação. 8. Os mundos de aperfeiçoamento de Edentia. Edentia e as esferas que giram em torno dela receberam uma dotação física quase perfeita. Elas não poderiam igualar-se à grandeza espiritual das esferas de Salvington, mas ultrapassam em muito as glórias dos mundos educacionais de Jerusalém. Todas essas esferas de Edentia são energizadas diretamente pelas correntes universais do espaço. Com os seus enormes sistemas de poder, não apenas material, mas também moroncial, elas são competentemente supervisionadas e distribuídas pelos centros das constelações, assistidos por um corpo competente de mestres controladores físicos e supervisores moronciais do poder. O tempo passado nos 70 mundos educacionais de cultura moroncial de transição, somado ao tempo de ascensão mortal em Edentia, forma o período mais estabilizado na carreira de um mortal ascendente até o status de finalitor. Essa é, pois, realmente a vida moroncial típica. Do mesmo modo que passareis por uma ressintonização, todas as vezes que tiverdes de passar de um mundo cultural maior até outro, ireis manter o mesmo corpo moroncial, e não há períodos de inconsciência da personalidade. A vossa permanência em Edentia e nas suas esferas interligadas será ocupada principalmente com a mestria da ética grupal, o segredo do interrelacionamento agradável e profícuo entre as várias ordens de personalidades inteligentes do universo e superuniverso. Nos mundos das mansões, vós ireis completar a unificação da personalidade mortal em evolução. Na capital do sistema, havereis alcançado a cidadania de Jerusalém e tereis atingido a boa vontade de submeter o ego às disciplinas das atividades em grupo e empreendimentos coordenados. Mas aqui, nos mundos de educação da constelação, vós ireis alcançar a socialização real da vossa personalidade moroncial em evolução. Essa superna aquisição cultural consiste em aprender 1. Como viver com felicidade e trabalhar eficazmente com 10 companheiros moronciais diversos. 10 desses grupos estando agrupados em uma companhia de 100 indivíduos e, depois, federados em corpos de 1000. 2. Como coabitar alegremente e cooperar sinceramente com 10 Univitátias, os quais, ainda que sejam semelhantes intelectualmente aos seres moronciais, são muito diferentes em todos os outros sentidos. E então vós deveis funcionar com esse grupo de 10, enquanto ele se coordena com outras 10 famílias, que, por sua vez, são confederadas em um corpo de 1000 Univitátias. 3. Como conseguir ajustar-se simultaneamente tanto aos companheiros moronciais quanto a esses Univitátias anfitriões. Adquirir a capacidade de cooperar voluntária e eficazmente com a vossa própria ordem de seres, em associação íntima de trabalho com um grupo de criaturas inteligentes e de algum modo dessemelhantes. 4. Como, funcionando assim socialmente, junto com seres semelhantes e não semelhantes a vós próprios, conseguir entrar em harmonia intelectual com eles e efetuar os ajustes vocacionais com ambos os grupos de colaboradores. 5.
Como, ao mesmo tempo, conseguir uma socialização satisfatória da personalidade nos níveis intelectual e vocacional. Como aperfeiçoar mais ainda a capacidade de viver em contato íntimo com seres semelhantes e ligeiramente diferentes, com irritabilidade gradativamente decrescente e ressentimentos cada vez menores. Os diretores de retrospecção contribuem muito para essa última realização mediante suas atividades grupais com jogos. 6. Como ajustar todas essas técnicas variadas de socialização para fazer prosseguir a coordenação progressiva da carreira de ascensão ao paraíso, ampliando a própria visão do universo e aumentando a capacidade de compreender os significados das metas eternas intrínsecas a essas atividades aparentemente insignificantes do tempo e do espaço. 7. E, de que forma, então, elevar ao extremo, como em um clímax, todos esses procedimentos de multissocialização, com a concomitância de um engrandecimento do discernimento espiritual, no que lhes são pertinentes as ampliações de todas as fases do dom pessoal, por meio de uma associação grupal espiritual e uma coordenação moroncial, intelectual, social e espiritualmente. Duas criaturas morais não duplicam meramente os seus potenciais pessoais de realização no universo pela técnica da associação. Elas estão muito mais próximas de quadruplicar as suas possibilidades de êxito e de realização. Nós retratamos a socialização de Edentia como uma associação entre um mortal moroncial e um grupo familiar de univitátias, consistindo de 10 indivíduos diferentes intelectualmente, em concomitância com uma associação semelhante, com 10 companheiros moronciais. Todavia, nos primeiros 7 mundos maiores, apenas um mortal ascendente vive com 10 univitátias. No segundo grupo de 7 mundos maiores, 2 mortais habitam com cada grupo nativo de 10, e assim por diante, até que, no último grupo de 7 esferas maiores, 10 seres moronciais estão domiciliados com 10 univitátias. À medida que aprenderdes como melhor socializar-vos com os univitátias, ireis praticar essa ética desenvolvida nas vossas relações com os vossos companheiros moronciais que progridem convosco. Como mortais ascendentes, desfrutareis da vossa permanência nos mundos de progresso de Edentia, mas não ireis experienciar aquela emoção pessoal de satisfação que caracteriza o vosso contato inicial com os assuntos do universo nas sedes centrais dos sistemas ou o vosso contato de despedida com essas realidades nos mundos finais da capital do universo. 9. A cidadania em Edentia. Depois da graduação no mundo de número 70, os mortais ascendentes fixam a sua residência em Edentia. Pela primeira vez agora, os ascendentes comparecem às assembleias do paraíso e ouvem a história da sua longa carreira como é retratada pelos fiéis dos dias, os primeiros seres da ordem de personalidades com origem na Trindade Suprema que eles já conheceram. Toda essa permanência nos mundos educacionais da constelação, culminando na cidadania em Edentia, é um período de bênção verdadeira e celeste para os progressores moronciais. Por meio da vossa permanência nos mundos do sistema, vós estivestes evoluindo de um estado próximo ao do animal até o de uma criatura moroncial. Vós éreis mais materiais do que espirituais. Nas esferas de Salvington, vós estareis evoluindo a partir de um ser moroncial até o status de um verdadeiro espírito. Vós sereis mais espirituais do que materiais. Mas em Edentia, os ascendentes estão a meio caminho entre o seu estado anterior e os futuros, a meio caminho entre a sua condição de animal e a sua passagem evolucionária até transformarem-se em espíritos ascendentes. Durante toda a vossa permanência em Edentia e nos seus mundos, sois como os anjos. Estais constantemente progredindo, mas mantendo durante todo o tempo o vosso status moroncial geral e típico. O período de permanência de um mortal ascendente nessa constelação é a época mais estável e uniforme de toda a sua carreira de progresso moroncial. Essa experiência constitui a educação pré-espiritual para a socialização dos ascendentes.
é análoga à experiência espiritual de pré-finalitor em Avona e ao aperfeiçoamento pré-absonito no paraíso. Os mortais ascendentes em Edentia estão principalmente ocupados com os compromissos nos 70 mundos de progresso dos Univitátias. Eles também servem em várias funções na própria Edentia, principalmente em conjunção com o programa da constelação, que diz respeito ao bem-estar grupal, racial, nacional e planetário. Os Altíssimos não estão tão engajados em fomentar o avanço individual nos mundos habitados. Eles governam nos reinos dos homens mais do que nos corações dos indivíduos. E, naquele dia em que estiverdes preparados para deixar Edentia, com o intuito de dar início à carreira até Salvington, vós ireis parar e olhar para trás, e vereis uma das mais belas e mais repousantes de todas as vossas épocas de aprimoramento neste lado de cá do paraíso. Mas a glória dela aumentará quando ascenderdes no sentido interno, quando conseguirdes alcançar uma capacidade maior de valoração dos significados divinos e dos valores espirituais. Promovido por Malavatya Melquisedeque. Melquisedeque.